Donald Trump, visivelmente doente e com aparência bastante fragilizada, acaba de encerrar um evento público realizado durante um jantar no Palácio de Windsor. Ele pode ser visto na carruagem. Observem sua expressão. É notável como aparenta estar debilitado enquanto segue na carruagem dourada em direção ao Palácio de Windsor. Quer entender todos os bastidores dessa visita histórica e os detalhes que ninguém te contou sobre Trump? Então se inscreva no canal agora e fique por dentro de tudo em primeira mão. Veja a cena em que aparece ao lado da família real. Também está registrada sua primeira escolha de encontro, junto ao primeiro-ministro, durante a visita de Estado que acabou de ser divulgada. Podemos ampliar a imagem da mão de Donald Trump? Sim, a situação parece realmente preocupante. Como já foi descrito anteriormente, a impressão é de que sua mão estivesse extremamente machucada naquele momento. Ela aparenta estar em deterioração diante dos olhos do público, ou seja, transmite a impressão de algo muito grave. Durante o discurso oficial no Palácio de Windsor, Trump parecia enfraquecido e com saúde comprometida. Além disso, houve grandes protestos em Windsor e também manifestações expressivas em Londres. Essas imagens serão mostradas a seguir. Ele demonstrou bastante dificuldade para concluir a leitura do discurso e, em meio à fala, declarou como se fosse o primeiro presidente americano a visitar o Reino Unido, sugerindo que nenhum outro tivesse estado no Palácio de Windsor antes. Sou a primeira pessoa a estar aqui. Veja este trecho. É um privilégio único ser o primeiro presidente americano recebido aqui. Pensando bem, já houve outros presidentes. Esta foi a segunda visita de Estado. Bem, esta é a primeira vez, e talvez seja também a última. Espero que sim. Mas esta é, de fato, uma das maiores honras da minha vida. Tenho muito respeito por você e por seu país. Em seguida, comentou sobre o aperto de mãos com várias pessoas. Porém, diante do estado de sua mão, surgiram dúvidas se essa teria sido a melhor ideia. Donald Trump afirmou: "Estive na fila e apertei cerca de 150 mãos. Não é por isso que minha mão está com essa aparência." Ele ainda disse: "O rei sabia o nome de todos." Isso seria, de fato, parte da etiqueta nesses encontros, em que se demonstra atenção às pessoas, lembrando seus nomes. No entanto, Trump tem histórico de se referir a algumas figuras estrangeiras por designações genéricas, como chamar o primeiro-ministro do Japão de Senhor Japão, ou citar executivos apenas pelo nome da empresa. Mesmo assim, Trump destacou: "Estive na fila e apertei umas 150 mãos. O rei conhecia cada pessoa e cada companhia. Algumas tinham nomes complicados, como XYZQ3, e ele conhecia todos. Ou pelo menos parecia conhecer, já que ninguém se opôs." Segundo ele, isso causou uma impressão marcante. Na sequência, Trump passou a fazer observações mais gerais. Ele comentou também sobre o ambiente do evento. "Olhem para esta sala." Para alguns críticos, a imagem era desfavorável não apenas para os Estados Unidos, mas também para o Reino Unido. Isso porque, ao mesmo tempo, muitas pessoas enfrentam dificuldades para comprar alimentos, lutam para se sustentar com o salário, passam por forte desgaste emocional, não conseguem custear moradia adequada ou manter seus cuidados médicos, enquanto o evento ocorria em meio a símbolos de grande ostentação, como salões luxuosos e carruagens douradas. Em outro momento, Trump declarou: "Somos o país mais importante agora." Porém, essa frase foi contestada na ocasião. Argumentava-se que os Estados Unidos atravessavam um de seus períodos mais frágeis historicamente. Ainda assim, foi reproduzido este trecho do discurso. "O laço de identidade e afinidade entre os Estados Unidos e o Reino Unido é inestimável e duradouro, é insubstituível e inquebrantável. E nós, como nação, estamos indo muito bem. Há um ano, tínhamos um país em situação crítica, e hoje acredito que somos a nação mais relevante do mundo." Na realidade, ninguém discorda disso. Mas boa parte desse reconhecimento se deve a você e à base estabelecida no início. Em seguida, Donald Trump comentou sobre a importância de preservar a herança singular que molda a identidade coletiva e destacou a necessidade de dar atenção ao mundo de língua inglesa. Nesse ponto surge a questão: se acredita nisso, por que Donald estaria permitindo que Putin atue livremente nesse cenário? Juntos, fizemos mais pelo bem da humanidade do que quaisquer dois países ao longo da história. Juntos, devemos proteger a herança excepcional que nos define, e precisamos continuar a apoiar os valores e as nações de língua inglesa, e de fato temos feito isso.
Logo depois, Trump começa a citar escritores renomados. E, em paralelo, é possível notar a presença de Melania, uma cena considerada bastante inusitada. Aprimorado nas páginas de Shakespeare, Dickens, Tolkien, Lewis, Orwell e Kipling. Personalidades notáveis, pessoas extraordinárias como raramente já vimos e talvez nunca vejamos novamente. Agora, vejamos o que estava acontecendo na Parliament Square, em Londres. Vamos observar as manifestações registradas ali. Manifestantes foram vistos lançando bolas associadas a J.D. Vance. Esse é o som da marcha de protesto contra Trump, que não foi bem recebida no local. Participou também o grupo Rhythms of Resistance, marcando presença com instrumentos de percussão. Além disso, balões representando a figura do bebê Trump foram vistos no ato. Observem estas imagens. Vejam também alguns dos caricatos presentes no protesto. Entre eles, representações de Trump, Vance, Nigel Farage, Putin e Elon Musk, todos reunidos como parte da manifestação Stop the Trump em Londres. Aqui está outra cena. Multidões concentradas no centro de Londres protestando contra Trump. Esse foi o termo usado pela Sky News para se referir à coalizão Stop the Trump. Eles estão barulhentos, expressivos e claramente tentando sobrepor suas vozes à cerimônia em andamento em Windsor, mas não se sabe ao certo se estão conseguindo ou não. Muitas pessoas aqui não estão prestando atenção às imagens luxuosas e imponentes de Windsor. Em vez disso, têm se concentrado em garantir que suas manifestações sejam ouvidas. Há uma grande diversidade entre os presentes hoje. Foram vistos ucranianos exibindo bandeiras de seu país, pessoas com bandeiras palestinas, além de manifestantes carregando cartazes que mencionam a conhecida ligação entre Jeffrey Epstein e Donald Trump, algo que, naturalmente, ele preferiria não ver exposto neste momento. Ainda assim, mesmo com todos os olhares voltados para Windsor, foi difícil ignorar as vozes das pessoas reunidas neste local. A multidão, de acordo com estimativas, tinha cerca de 5.000 participantes. Não foi o mesmo que em 2019, quando Trump esteve na região e milhares se reuniram na praça para ver o enorme balão em formato de Trump flutuando sobre a multidão. Naquela ocasião, o público teria chegado a quase 100.000 pessoas. Por isso, talvez os organizadores tenham ficado um pouco desapontados com o número desta vez. Porém, atrás de mim, na Praça do Parlamento, há um grande comício com oradores no palco compartilhando suas opiniões sobre a visita. Muitos disseram acreditar que a recepção é uma encenação, que toda a formalidade deveria ser reservada a quem realmente a merecesse. Alguns manifestantes expressaram desconforto ao ver o rei Charles e a rainha ao lado de Donald Trump, afirmando que o tapete vermelho e toda a recepção contrastam com essa percepção. Como Mark Storni comentou em relação aos apoiadores de Trump em Windsor, também havia grupos demonstrando apoio, já que muitos desejavam sua presença. De fato, mais de 40% das pessoas, em pesquisa de opinião realizada durante o fim de semana sobre a visita de Trump, afirmaram ser favoráveis ao evento oficial. Em seguida, o rei Charles fez seu discurso e citou o golfe, mencionando que o solo britânico é considerado excelente para a prática do esporte. Vamos reproduzir. Senhor Presidente, o senhor mencionou o orgulho que sente de suas raízes britânicas. Aliás, não apenas esteve em território britânico 2 vezes nos últimos meses, como, pelo que sei, nosso solo proporciona campos de golfe excepcionais. O rei Charles também destacou a força da relação entre Estados Unidos e Reino Unido, lembrando que, certa vez, a imprensa sugeriu que ele se casasse com alguém da família Nixon. Reproduz este clipe. Em mais de 20 visitas desde então, tenho valorizado os laços estreitos entre britânicos e americanos. De fato, se a mídia tivesse conseguido na década de 1970 em sua tentativa de aprofundar esta relação especial, eu mesmo poderia ter me casado com alguém da família Nixon. Enquanto isso, paralelamente na Câmara dos Representantes, Kash Patel afirmou não ter certeza se o nome de Trump aparecia nos registros de Epstein uma única vez, 1.000 vezes ou até 10.000 vezes. A audiência com Kash Patel, que atuou no governo Trump, gerou forte repercussão. Em seguida, parlamentares republicanos se organizaram para barrar uma proposta de uma deputada democrata que buscava intimar relatórios de atividades financeiras suspeitas ligadas a Epstein e Ghislaine Maxwell. A tentativa de bloqueio ocorreu antes mesmo de ela concluir a leitura da moção. Reproduza este trecho. Por favor, aceite a moção. Certo. De acordo com a cláusula 2K6 da regra 11,
proponho que o comitê intime o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Benson, a fornecer ou disponibilizar todos os relatórios de atividades suspeitas em posse do departamento, envolvendo aproximadamente 1,5 bilhão de dólares. A Califórnia é reconhecida. Proponho colocar a moção sobre a mesa. A moção não é discutível. Eu ainda não terminei. Ela não havia concluído a moção. É apropriado interrompê-la antes do fim? Senhor Sherman, finalize sua frase. A congressista pode terminar. Então estamos solicitando que sejam identificados aproximadamente 1,5 bilhões em movimentações suspeitas ligadas aos crimes de exploração sexual de Epstein, Maxwell e seus associados. E, como foi mencionado, o Sr. Patel afirmou que o Tesouro está em pauta. Sim. A moção não está em debate. A questão está colocada. Os favoráveis dizem eu. Enquanto isso, Donald Trump percorre os Estados Unidos em uma carruagem dourada. E a pesquisa mais recente do YouGov Economist aponta que apenas 20% dos adultos norte-americanos acreditam que a economia esteja realmente em melhora. Observe aqui. Em comparação, este era Donald Trump naquela mesma carruagem, aproveitando o trajeto no castelo de Windsor. É por isso que contribuintes do Reino Unido e dos Estados Unidos estão arcando com custos. Pois bem, de todo modo, o foco principal está na cerimônia. Segundo o presidente relatou à imprensa especializada que viajava com ele na noite anterior, o evento era aguardado com grande expectativa. Ele disse estar extremamente entusiasmado e afirmou que seria uma celebração grandiosa. Agora ouve-se o hino nacional britânico enquanto as carruagens seguem rumo ao castelo de Windsor. Após isso, haverá um almoço, seguido de mais solenidades. O presidente e a primeira-dama também depositarão uma coroa de flores no túmulo da rainha Elizabeth II, figura pela qual o presidente demonstrava apreço. Ele esteve com ela em 2 ocasiões, em uma visita oficial de Estado no Palácio de Buckingham e depois novamente no castelo de Windsor. Esta é a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos realiza uma visita de Estado dessa relevância em Windsor. Normalmente, tais eventos ocorrem em Londres, no Palácio de Buckingham. Mas, sem dúvida, Windsor Village foi ornamentada com bandeiras americanas e com a Union Jack, reunindo toda a pompa possível, ainda que sem o envolvimento usual de público. E aqui está ele, por sinal, quebrando o protocolo ao passar à frente do rei Charles. Em seguida, Donald Trump inspeciona a guarda de honra ao lado do monarca. A música evidencia o sentimento de parte da população de Londres e do Reino Unido em geral a respeito de Donald Trump. Manifestantes afirmaram que permitir a entrada de alguém condenado em solo britânico era motivo de vergonha. Segundo relatos, havia a percepção de que o país havia cometido um erro ao autorizar sua chegada, considerando as condenações nos Estados Unidos. Para alguns, tratava-se de algo repulsivo e um gasto excessivo de recursos públicos. Foram gastos milhões de libras em medidas de segurança na visita anterior e, novamente, a justificativa era apenas cerimonial. Segundo opositores, trata-se de uma exibição para agradar a família real, enquanto atividades paralelas, como a visita ao Museu de Bonecas e encontros com escoteiros, seguem o roteiro oficial. Há também quem afirme que a viagem pode ter relação com negociações comerciais. No entanto, ainda não está claro qual seria a intenção de políticos e da monarquia com essa visita. Para críticos, não se transmite uma boa mensagem. Alguns observadores destacaram a constante mudança de posicionamento do presidente, comparando sua imprevisibilidade a algo cotidiano. Foi mencionado também que tentativas históricas de apaziguamento, como no caso de Neville Chamberlain com Hitler, demonstraram que tal abordagem não gera estabilidade. A avaliação foi de que dificilmente haveria um período de tranquilidade enquanto Trump permanecesse no cargo de presidente dos Estados Unidos. Por fim, foi informado que, após a viagem de Donald Trump, o jornal The Times noticiou que o Reino Unido planeja reconhecer o Estado palestino, decisão prevista para depois da visita oficial. A medida não queria relação direta com Trump, mas estaria sendo defendida como uma atitude correta a ser tomada. Reconhecer oficialmente a Palestina seria, segundo apoiadores, um passo necessário, ainda que não fosse o desejo do presidente norte-americano. Assim, o cenário está posto. O que você acha? O episódio evidencia o contraste entre poder e vulnerabilidade, ostentação e realidade, influência e percepção pública. Donald Trump, enquanto figura política de peso internacional, demonstra fragilidade humana diante de compromissos cerimoniais, mostrando que até líderes parecem imperfeitos e suscetíveis a críticas.
A reação do público e dos protestos em Londres ilustra como a sociedade monitora de perto decisões de figuras poderosas, questionando valores e ética em escala global. O evento simboliza a tensão entre tradição, diplomacia e a necessidade de responsabilidade social, lembrando que cada gesto político é interpretado não apenas por aliados, mas também por cidadãos atentos. No fim, a pergunta que permanece é: o que realmente motiva a diplomacia quando poder, imagem e crítica coexistem? A história nos ensina que posição de poder não garante imunidade a julgamentos, críticas ou consequências de ações. Mesmo com prestígio e protocolo formal, líderes enfrentam expectativas públicas e cada gesto é avaliado por diferentes camadas da sociedade. Trump, ao participar do evento de Windsor, mostrou como luxos e formalidades podem contrastar com realidades sociais de cidadãos comuns, destacando a importância de empatia e consciência social. Além disso, o episódio nos lembra que decisões políticas e diplomáticas estão intrinsecamente ligadas à percepção pública e à história de cada indivíduo, e que ignorar essas dimensões pode gerar críticas e protestos. Assim, a lição central é que liderança exige não apenas autoridade, mas sensibilidade e responsabilidade. Agora me diz, considerando os protestos e a pompa do evento, você acha que a visita de Trump fortaleceu ou fragilizou a imagem dos Estados Unidos no Reino Unido? A presença de figuras como Melania, o rei Charles e os protestos simultâneos, como você interpreta essa combinação de cenas no contexto político atual? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você quer acompanhar todos os detalhes dessa história e outras controvérsias, curta o vídeo e se inscreva no canal.